Amém. Eu queria que vocês ficassem em pé e recebessem Pastor Luiz Maia, presidente da Missão Mais, missão de apoio à igreja sofredora. É isso. Amém, amém, amém. Uou. Levante suas mãos, vamos orar por ele, irmãos. Vamos orar pelo que ele tem feito. Vamos orar pela Missão Mais. Levante suas mãos. Pai bendito, nós estamos gratos, alegres e felizes por receber o pastor Maia aqui na casa de Deus. Tenho certeza que ele tem algo importante para ser falado do trono da graça de Deus a favor de cada um de nós. Então usa o teu servo, ó Deus, com toda a liberdade, porque nós queremos ouvir a tua voz através da pregação da tua palavra. Queremos também, ó Pai, abençoá-lo como família, ele, a sua esposa, seus filhos. Queremos abençoá-lo também no ministério, ó Deus, liderando a Mais. Pai, que realmente a tua graça esteja sobre ele, Deus, dando saúde física, mental e também espiritual. Queremos abençoar esta agência missionária e com todos os missionários que estão envolvidos, ó Deus, nos lugares, que a tua graça esteja presente, Senhor, que eles sejam abençoados, ó Deus, nesse dia. Nós estamos intercedendo por cada um deles, por alguma necessidade. Por isso nós oramos, Pai, abençoando, Pai, no nome de Jesus. Se você crê, diga um amém de crente aí. Amém e amém. Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar seu lugar. Deus seja louvado. Que manhã preciosa, uma honra, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui nessa manhã. Irmãos, todas as vezes que inicio um culto, todas as vezes que a gente participa desse momento precioso da adoração, Deus me remete a uma realidade da igreja sofredora. Eu não sei se nós temos uma foto aqui. Se você puder colocar no telão, se os irmãos puderem colocar para a gente. Essa foto, ela está com os rostos embaçados. Eu vou preservar o lugar, a localidade, mas fica na Ásia Central. E essa é uma igreja que passa por perseguição em um país extremamente fechado para o Evangelho. Nesse local, os grupos se reúnem em pequenas casas, em locais diferentes semanalmente. Eles não podem frequentar o mesmo lugar para não serem descobertos ou não levantar nenhuma evidência de que ali é um grupo religioso. Esse com a Bíblia na mão é o pastor discipulador de cristãos convertidos ali nesse país fechado para o Evangelho na Ásia Central. Eles se reúnem em torno de um chá e eles, na verdade, não podem falar muito alto. Eles estão pertinho ali para isso mesmo, para que o convívio deles seja mais próximo e não levante nenhuma suspeita. Mas esses irmãos gostam de cantar. Esses irmãos gostam de cantar como a gente. Gostam de erguer as suas vozes em adoração ao Senhor, como nós fazemos aqui. Que momento precioso nós tivemos essa manhã. Que momento. Deus ministrou nosso coração, nossa adoração chegou ao coração de Deus. Mas esses irmãos também têm o mesmo desejo que nós. Mas eles não têm instrumentos, nunca terão um templo como esse, não têm estrutura, nunca terão um microfone para isso. E eles não têm a mesma liberdade que nós temos. O que eles fazem então? No momento da adoração, quando eles querem cantar músicas de louvor ao nosso Deus, eles se apertam um pouquinho mais ali na sala, ficam próximos uns dos outros, e o anfitrião da casa liga uma música secular qualquer, bem alta, para que os vizinhos escutem a música. Se alguém passar à frente da casa, escutem a música. E ao som daquela música secular nativa, eles se reúnem mais próximos e começam a cantar louvores ao nome do nosso Deus. Mesmo sem a liberdade, há a disposição de derramar o coração na presença de Deus. Você imagina então você ter que se concentrar no louvor, na sua casa, no seu grupo familiar, enquanto você está cantando, está tocando qualquer outra música. Não sei se a gente tem essa capacidade aqui na igreja ocidental. Não sei se a gente tem essa capacidade de concentração no momento ali. Mas o que eu sei é que essa igreja precisa da sua oração. Hoje são aproximadamente 300 milhões de cristãos perseguidos no mundo. E 1 Coríntios 12, 26 diz que se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Para que quando essa parte for honrada, a igreja de Senhor Jesus vai celebrar junto essa parte do corpo. Nesse momento, enquanto estamos aqui nessa manhã gloriosa, abençoada, existem pastores que estão encarcerados por causa da sua fé. Eu queria convidar você a assistir um pequeno vídeo. São apenas 2 minutos, 3 minutos de vídeo.
e que contam um pouquinho de 3 histórias reais que aconteceram dentro do convívio que nós temos, dentro do grupo de pessoas que nós atendemos. E eu queria que você prestasse muita atenção na mensagem desse vídeo. Abra o seu coração para vê-lo. No Iraque, o Estado Islâmico marcou nossa porta com a letra vermelha. Isso significava que nós tínhamos 24 horas para fugir. Então nós juntamos as nossas coisas, pelo menos o que dava para carregar, e fugimos para um país vizinho. Nesse mesmo dia, cerca de 10 mil cristãos tiveram que fugir também. Na Colômbia, nós vivíamos nas montanhas e o meu marido era pastor de uma comunidade local. Um dia, os guerrilheiros chegaram e ordenaram que a gente fechasse a nossa igreja, mas o meu marido se recusou, então ele foi assassinado na frente da nossa família. No meu país, o Sudão, durante muitos anos eu não consegui encontrar um emprego. Até mesmo um amigo meu, que é muçulmano, disse que não poderia me contratar, porque oferecer emprego para um cristão poderia colocá-lo em perigo. Na verdade, meu nome é Felipe e eu sou brasileiro. Não há diferença entre a igreja livre e a igreja perseguida. Nós estamos sendo perseguidos. Então permanecemos unidos. Não são eles, somos nós. Quando nós produzimos esse vídeo, uma das coisas que eu estava muito empolgado em fazer era colocar a minha esposa e minha filha nesse vídeo, porque eu gostaria muito que minha filha sentisse muito mais próximo o que nós fazemos como missão. Eles são criados dentro da missão e eles vivem a causa da Igreja Sofredora 24 horas por dia. Mas todas as vezes que eu assisto esse vídeo e vejo a fala dela, eu imagino se fosse a minha casa que estivesse passando por isso. Uma manhã como essa, num domingo, numa escola bíblica dominical no Paquistão, o pastor estava ministrando a palavra num grupo onde a igreja havia ainda uma certa permissão para funcionar, mas de alguma forma os inimigos queriam acabar, os radicais queriam acabar com aquela igreja. De repente, 2 policiais entraram na igreja e foram levar o pastor preso com falsas acusações. A esposa do pastor, que estava no primeiro banco, no momento em que os caras tentaram prender, os homens foram em direção ao seu marido, ela levantou para tentar defender o seu marido, ela tomou um soco no rosto, foi levada ao chão, eles enrolaram a mão nos cabelos daquela mulher e foram puxando ela pelo corredor afora, levando-a presa junto. E essa notícia chegou na nossa base, chegou no nosso escritório e a esposa de um dos pastores da nossa equipe entrou em choque. Acontece que a gente lida com isso o tempo todo, nós temos notícias disso o tempo todo, e a minha questão foi: por que você ficou tão chocada assim? Falou: por 2 motivos. Primeiro, que se ele é um pastor da Igreja de Cristo, ele também é meu pastor. Segundo, eu sou esposa de pastor, poderia ser eu no lugar daquela mulher. Irmãos, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã, trouxe a Missão Mais aqui na manhã, porque Ele quer unir o seu coração a essa causa. Por que nós ajudamos a Igreja Sofredora? Porque eles são missionários de frente. Estão em países que eu e você nunca colocaremos os pés para pregar o Evangelho. E eles são linha de frente, parte do corpo de Cristo, avançando o reino de Deus, que precisam da cobertura espiritual das nossas orações. 300 milhões de irmãos em Cristo sofrendo a perseguição religiosa, mas se mantendo fiéis na fé. Você viu no final do vídeo, nós temos ali uma parceria hoje com a organização chamada Voz dos Mártires. É uma das maiores organizações que trabalham com a perseguição religiosa no mundo, fundada por um pastor romeno chamado Richard Wurmbrand. Nós temos aqui atrás algum material que você pode conhecer um pouquinho mais sobre essa questão
da perseguição religiosa no mundo. Richard von Brandt escreveu esse livro, quase que um diário da sua prisão, torturado por amor a Cristo. Uma das coisas que Richard von Brandt fala é que 2 coisas o cristão pode levar para a prisão. Primeiro, a sua fé. Isso ninguém pode roubar. E a segunda coisa que um cristão leva para a prisão são os versículos bíblicos que ele decorou. Os versículos bíblicos que ele decorou. Foi torturado, foi preso, foi ameaçado de morte, mas Deus levantou esse homem para trabalhar hoje com a organização que ele fundou, para trabalhar em mais de 60 países onde há perseguição, e a mais tem tido o privilégio de estar com esses irmãos. Dentro dessa equipe tem um homem chamado Peter Yazek. Não sei se você se lembra do atentado que aconteceu contra alguns cristãos numa praia da Líbia, alguns anos atrás, que foram decapitados pelo Estado Islâmico, e filmaram isso e mandaram para o mundo todo. Peter Yazek ficou preso no Sudão, junto com alguns homens que fizeram parte daquela decapitação. Esse homem foi humilhado, sofreu agressões físicas, emocionais, das piores que você possa imaginar. Mas ele entendeu, em vários meses na prisão, que Deus o havia levado para uma prisão no Sudão, para que o Evangelho fosse pregado e anunciado. Esse livro conta um pouco dessas histórias, e você vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais sobre a perseguição religiosa. Eu escrevi também um livro, Deus me deu o privilégio de escrever um livro sobre a perseguição religiosa na ótica da Missão Mais, em tudo que a gente viveu nos últimos tempos. Tudo que Deus tem nos dado o privilégio de viver. E a minha pergunta nesse livro é: perseguição, será que nós precisamos dela para experimentar um pouquinho mais daquilo que esses irmãos têm experimentado? Então, ore pela Missão Mais, adquira um dos nossos materiais. Nós temos camisetas ali, e tudo que você adquire coopera para o nosso trabalho, para o avanço do nosso trabalho acerca em direção da igreja sofredora. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Neemias. Neemias capítulo 2. A pergunta que eu faço ao seu coração nessa manhã é o porquê que nós devemos nos inclinar para responder às crises da humanidade. Por que uma igreja tem que se envolver com missões? Por que a veia missionária tem que fazer parte do DNA da igreja? Qual o motivo do pastor vir aqui à frente e pedir para que você ore pelas nações? Qual é a necessidade que eu e você, como igreja de Cristo, temos que nos importar? Por que nós temos que nos importar com 300 milhões de pessoas que eu nem conheço? Neemias conta uma história muito importante para a compreensão desse processo missionário, dessa ordenança do Senhor Jesus à sua igreja. Na última conversa com seus discípulos, quando ele diz: olha, vão, preguem, batizem, discipulem, vão às nações. Isso não foi apenas uma recomendação, isso foi uma ordenança. Não foi apenas um convite aleatório, foi uma ordem daquele que é o Senhor da vida, daquele que é o Deus da história. Uma ordem para que eu e você, como parte do corpo de Cristo, assumamos a nossa responsabilidade daquilo que Ele está fazendo na história. Eu quero te dizer de antemão, irmãos, que Ele não precisa de você. Jesus não precisa de você. Ele é o Senhor da obra. Mas Ele gentilmente nos convidou a participar, nos deu esse privilégio. Isso é uma honra. É um privilégio quando Ele me levanta para servir a igreja sofredora. Eu falo: Senhor, o Senhor não precisa de mim, mas obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de participar desse plano tão lindo de redenção da humanidade que o Senhor está construindo ao longo da história. Apesar da nossa indignidade, de quem nós somos, Ele nos chama nessa manhã. Neemias capítulo 2 diz o seguinte: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre.
Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde está o sepulcro de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Deixa sua Bíblia aberta, por favor. Neemias era um homem de confiança do rei. A história diz que somente o copeiro e a rainha tinham acesso à intimidade do rei de uma forma especial como a desse homem. Num dia Neemias chega para trabalhar e o rei olha para ele assim: por que você está triste? Tamanha era a intimidade que havia naquele lugar, que o rei, ao colocar os olhos em Neemias, falou: alguma coisa tem com você. Você não está doente, deve ser tristeza do seu coração. O que está acontecendo, meu filho? E ele diz o que vivia, o que ardia no seu coração naquele momento. Há uma necessidade em Jerusalém, há uma crise acontecendo. A cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, está derrubada, há uma demanda, há uma crise que precisa de resposta. Isso está mexendo comigo, rei. O que me pedes agora? E aí você ouve ali, você lê ali a oração mais rápida da Bíblia, né? Orei ao Deus dos céus e disse ao rei, de bate-pronto. E o rei autorizou Neemias a ser a resposta. Grave isso nessa manhã. Deus está nos dando a oportunidade de sermos resposta. Mas eu quero te dizer que você não pode orar por alguma coisa que você não deseja ser a resposta. Não ore por algo que você não esteja pronto. Não ore: Senhor, resolva o problema da humanidade, mas levanta outro, tá, Deus? Porque eu estou ocupado. Senhor, tem muitas crianças se perdendo na minha cidade, no meu país, tem muita gente se prostituindo, jovens sendo perdidos nas drogas, casais se divorciando. Levanta alguém, Senhor, levanta outra pessoa. Neemias não fez uma oração como essa. Orei ao Deus dos céus e disse ao rei: eu quero ser resposta. Grave no seu coração que as orações que você fizer, você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui para ser resposta dessa crise. Eu não quero orar por terceiros, não quero terceirizar a missão. Eu quero colocar-me à disposição do Senhor. Mas o que precisa acontecer no meu e no seu coração, irmão, nessa manhã? Você que está nos acompanhando pela transmissão, o que precisa acontecer no nosso coração para que a gente seja a resposta das nossas orações? Aconteceu no primeiro capítulo de Neemias. Volta um pouquinho a sua Bíblia, a sua página, no versículo 1 do capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Olha o verso 3, irmãos. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Segura aberta, por favor, a sua Bíblia. Para que Neemias fosse resposta da sua própria oração, houve algo no coração dele que precisa acontecer no coração da igreja brasileira. É o interesse real pela causa das outras pessoas. É um interesse profundo e verdadeiro em conhecer a demanda do próximo. É um interesse profundo e verdadeiro em saber o que se passa com os nossos vizinhos, o que se passa ao redor da nossa igreja, o que se passa em nossa nação e o que se passa pelo mundo afora. Eu vou te dar alguns dados, só para que você tenha uma pequena ideia do que acontece em nosso país, de algumas demandas que acontecem aqui no nosso país. Preste atenção nisso. São 106 etnias indígenas no Brasil que não têm a presença de um missionário. 106 etnias indígenas que não têm a presença de um missionário.
Entre os ribeirinhos no nosso país, existem ainda 10 mil comunidades ribeirinhas que não conhecem o Senhor Jesus. 10 mil comunidades. Entre os ciganos, você sabia que o cigano é um povo não alcançado? Você cresceu com medo de cigano, né? Quando era criança, sua mãe falava assim, não vai perto do cigano não, que eles são perigosos. Existe essa demanda, né? A gente ficava com medo. Mas é um povo não alcançado. Olha só o dado. No Brasil há 1.200.000 ciganos. E 700.000 ciganos ainda não ouviram sobre o Evangelho. Há um pastor chamado Igor Shimura, grande amigo, que tem se levantado nessa nação como um pastor para os ciganos. E tem feito um trabalho incrível. Mas a igreja precisa se atentar para um povo não alcançado. Entre os quilombolas, são mais ou menos 6.500 comunidades quilombolas no Brasil, e ainda existem 2.000 comunidades quilombolas que não ouviram falar do Evangelho. Pastor, chegamos alguns anos atrás em parceria no interior do Piauí, numa comunidade quilombola. Um dos nossos missionários e amigos chegou com uma equipe numa comunidade quilombola e foi conversar com o ancião daquela comunidade e perguntou assim: o senhor conhece Jesus Cristo? O homem mais velho, o líder daquela comunidade. E ele coçou a sua cabeça e falou assim: rapaz, Jesus Cristo. Ô mulher, chamou a mulher dele, você já ouviu falar nesse tal de Jesus Cristo? Aí ele vende alguma coisa, moço? Ele representa alguma empresa aí, é isso? Quem é esse Jesus Cristo? Aqui, interior do Piauí, próximo da gente. Um homem que acha que Jesus Cristo é vendedor de alguma empresa. Aqui pertinho da gente. Nós temos um dado assustador: 9 milhões de surdos no Brasil. 9 milhões de surdos no Brasil. 0,01 se declaram crentes no Senhor Jesus. Nem 1% dos surdos se declaram crentes no Senhor Jesus. Fui numa igreja uma vez e o pastor me disse que não tinha ministério de intérprete porque não tinha surdo na igreja. Eu falei: pastor, o senhor vai ter surdo na igreja quando o senhor tiver um ministério de Libras. Como que o surdo vai entrar lá se não tem quem traduza nada para ele? Existe uma outra demanda muito forte entre nós que são os migrantes, refugiados e imigrantes. No mundo temos aproximadamente 68 milhões de refugiados. Dentro do Brasil, nós temos aproximadamente 100 etnias espalhadas pelos grandes centros. Inclusive, algumas delas existem ali países extremamente fechados para o Evangelho. Eu tenho a impressão, pastor, que Deus olhou para a nossa nação e falou assim: peraí, o Brasil não está indo muito ao ID, né? Não está indo às nações, então eu vou mandar as nações lá. 100 etnias de vários lugares do mundo estão nos grandes centros brasileiros. E se nós pregarmos o Evangelho para esses irmãos e irmãs, esses homens e mulheres que são de países fechados, eles são potenciais missionários para ir onde eu não tenho facilidade para ir. Ele pode voltar para a sua nação como uma bomba do Evangelho, pregando às nações. Existe um outro segmento muito forte, que é o segmento dos mais pobres dos pobres e os mais ricos dos ricos. Dois extremos, onde o Evangelho precisa ser pregado. Será que nós temos nos interessado por esses dados? Porque Neemias saiu do conforto, da segurança, da sua estrutura, como um homem de confiança do rei. Ele falou assim: eu não posso ficar aqui estagnado, a minha vida está ganha, minha vida está segura, eu tenho um respeito, eu tenho recurso, eu tenho admiração, eu tenho intimidade do homem supremo dessa nação, mas eu não posso ficar aqui vivendo a minha vidinha. Eu preciso me interessar pela dor do próximo. Eu preciso me movimentar em direção à dor do próximo. Jesus, quando caminhava pelas ruas empoeiradas, ele estava indo em direção ao próximo. Ele não estava esperando as necessidades do povo chegar até ele. Ele caminhou por vários lugares, várias cidades, várias províncias, em direção à necessidade do homem. Ele caminhou em direção à minha necessidade e à sua necessidade. Nós precisamos replicar a veia missionária do próprio Deus. A primeira coisa que Neemias fez, irmãos, foi desejo de conhecer a necessidade do seu povo. Quando você orar por refugiados, procure um refugiado na sua cidade, sente do lado dele e pergunta: o que você precisa? Como eu posso orar por você? Eu conversei com uma refugiada síria que chegou no nosso programa,
E perguntei para ela assim: como que você está se sentindo agora aqui no Brasil? Ela falou assim: estou num limbo, pastor. Eu não posso voltar para o meu passado, porque eu não tenho mais passado. E eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu estou estagnada. Eu não tenho sonhos. Eu não tenho mais projetos de vida. Eu não sei o que vai acontecer comigo. E eu não posso voltar para lá, porque eu não tenho mais família. Graças a Deus, essa irmã hoje é dona de um trabalho na capital aqui de São Paulo, na área de alimentação. Montou um pequeno negócio que emprega outros dezenas de refugiados e está reconstruindo a sua vida, podendo sonhar por causa da Igreja de Cristo, por causa de homens e mulheres que desejaram estender os seus ouvidos para conhecer a dor do próximo. Você conhece a dor do próximo? Você que está em casa conhece a dor do próximo? Você está interessado em conhecer a necessidade de quem está à sua volta? É para isso que estamos aqui, irmãos. Não estamos aqui para ganhar dinheiro apenas, para nos formar nas melhores faculdades, para obter sucesso. Nada disso é ruim, mas o nosso coração não precisa estar nisso. Nós vivemos nesse lugar para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho, para servir o próximo. Se não for essa a intenção da Igreja de Cristo, podemos fechar as portas, irmãos. Podemos fechar as portas. Nós estamos aqui para viver para a glória de Deus e para o avanço do Evangelho. E um dos passos para que isso aconteça é você ir na direção do próximo. Mas tem uma outra lição que Neemias me ensina no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, escute isso, meu irmão. Tendo eu ouvido essas palavras, me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Alguns anos atrás, no ano de 2001, você lembra das Torres Gêmeas? O atentado às Torres Gêmeas. O Brasil ficou, o mundo ficou desesperado com aquelas cenas. Eu me lembro de estar assistindo a televisão e eu fiquei com o coração angustiado. O que vai ser do nosso Brasil, do nosso país, da América, do mundo todo? Nós vamos entrar em colapso, vai haver uma outra guerra, a perseguição vai começar a se espalhar. A gente ficou apavorado, com medo. Mas sabe o que aconteceu de lá para cá? Diariamente, semanalmente, toda hora a gente abre as nossas notícias nos sites, a gente vê na televisão um atentado aqui, uma bomba que explodiu no metrô, um cara que entrou numa universidade e metralhou outras pessoas, um homem que foi levado refém. A gente está com muito acesso em tempo real às mazelas da humanidade. A gente está conhecendo muito de perto o tempo todo atentados, mortes, as coisas inimagináveis para a gente. E, infelizmente, por causa da tecnologia, de o acesso a coisas tão em tempo real, o coração do ser humano tem ficado petrificado. A gente começou a se acostumar com a coisa ruim. A gente começou a se acostumar com notícias ruins. Aquilo já não mexe mais com o nosso coração. Às vezes nós estamos nas mesas depois de um culto, sentado e conversando entre irmãos, e aí lembram de uma situação adversa. Você lembra fulano? Aquela situação, não sei o que, mas me passa o sal aqui. A gente está perdendo o poder da lágrima, do lamento. A gente está perdendo o poder de se colocar no lugar do outro para sentir de fato e de verdade a dor do próximo, como se fosse nossa. Em 2013, pastor, nós recebemos o nosso primeiro refugiado no Brasil. 5 paquistaneses que entraram no Brasil por causa da Jornada Mundial da Juventude. Não sei se você lembra desse evento. Aconteceu no Rio de Janeiro. Eles conseguiram no Paquistão, um pastor e 4 líderes da igreja conseguiram que um padre desse a eles uma carta de recomendação para eles poderem entrar no país como se fossem participar do evento. Abre um parênteses aqui, né? O padre ajudando o cristão, o protestante. Aqui tem crente que briga com crente, né? Eu falo que são 50 milhões de crentes no Brasil, pastor. Engraçado que lá em Vila Velha Vitória,
é uma das capitais mais evangélicas do Brasil, segundo a proporção. Uma das capitais mais evangélicas, mas também, curiosamente, é uma das capitais mais violentas do Brasil. O que está acontecendo, irmão? Ou tem crente matando crente, né? O batista mata o presbiteriano mata o assembleano. Não é possível. Uma coisa errada está acontecendo, irmão. Não pode ser uma capital mais evangélica do Brasil, uma das capitais mais violentas do Brasil. Algo está errado nesse processo. E lá no Paquistão a gente vê os cristãos se unindo de uma forma poderosa, sobrenatural. E esses irmãos chegaram por causa da ajuda de um padre. Quando chegaram no Brasil, eles procuraram uma igreja cristã porque eles estavam perdidos. O pastor estava sendo perseguido, sua família em risco, ficou escondida. E ele chegou no Brasil, procurou uma igreja, a igreja não sabia o que fazer com eles, entrou na internet, viu o site da Mais, nos ligou, e ali nós entendemos um presente precioso de Deus, que era o acolhimento a refugiados. Que já estava sendo feito fora do Brasil, mas Deus estava nos dando o privilégio de agora receber cristãos perseguidos no nosso país. Até hoje nós já atendemos mais de 230 cristãos perseguidos nesse programa de acolhimento a refugiados. Acontece que esse irmão tinha um filho, tinham 3 filhos, mas um em especial era muito novinho. Me lembro que tinha a idade da minha filha, 2 ou 3 anos. E depois que ele se estabilizou no país, ele ligava para casa, conseguiu contato com a família, ligava para conversar com a família. E todos os dias aquela criança pedia assim: eu quero falar com o papai. E aí ele atendia o telefone: papai, eu estou com muita saudade de dormir no seu colo, papai. Por que o senhor não vem mais em casa me fazer dormir? A criança dormia no colo do pai toda noite antes de colocá-lo na cama. E aí ele falava o seguinte: filho, fica tranquilo, o papai vai essa noite, tá? Hora de dormir, o papai vai estar aí para te fazer dormir no colo. E ele desligava o telefone com o coração angustiado, porque ele sabia que não podia cumprir essa promessa. Ele preferia dizer para o filho que ia, ao invés de tentar explicar para o filho que ele era perseguido. A criança de 2 ou 3 anos de idade nunca entenderia o que estava acontecendo. E ele pedia: Senhor, me dá a chance de um dia poder fazer meu filho dormir de novo no braço. E semana após semana acontecia a mesma coisa. Ele desligava o telefone angustiado. E um dos dias ele desligou o telefone e fez uma oração: Senhor, meu filho não tem culpa disso. Eu te amo. Eu estou aqui por causa do meu amor pelo Senhor, por causa da minha fé. Mas, por favor, cuida do meu filho. E ele ficou alguns dias sem coragem de ligar para casa. E de repente ele, tomado de saudade, liga para casa, e a esposa dele diz o seguinte: olha, ele está aqui do lado do telefone toda hora, esperando você ligar. Ele conta que deu um frio na barriga, porque ele sabia que ia acontecer a mesma coisa de sempre. Mas ao pegar o telefone, o menino diz assim: pai, papai, obrigado. Porque aquela noite que o senhor prometeu que vinha, o senhor veio. Eu estava dormindo e eu senti o senhor me abraçando, tão gostoso. Pena que quando eu acordei, o senhor já não estava mais. Volta mais vezes, papai. Tenho certeza que o próprio Jesus Cristo abraçou aquele menino naquela noite, irmãos. O próprio Senhor Jesus abraçou aquele menino. Agora, irmãos, eu quero te dizer uma coisa que arrebentou meu coração. Porque o dia que ele contou essa história para mim, eu fui para minha casa abraçar minha filha. Eu podia abraçar os meus filhos todo dia. Eu tinha liberdade de encostar a cabeça dos meus filhos no meu peito e fazê-los dormir com toda a liberdade do mundo, de visitá-los à noite na cama para cobri-los. Enquanto esse homem, por causa do amor a Jesus, por causa da sua fé, tinha que estar se limitando a isso. E graças ao Senhor Jesus que Ele opera milagres e foi abraçar aquela criança. Mas, irmãos, se isso não mexer com o meu coração mais, eu preciso acender um sinal de alerta para o meu cristianismo. Essa dor tem que doer em mim. Podia ser meu filho, podia ser eu no lugar dele. Se isso não mexer com o meu coração, se a mazela da humanidade, a dor do próximo, não mexer com o meu coração, irmão, eu preciso rever a minha espiritualidade, meu cristianismo. Porque Neemias, quando recebeu essa notícia, o texto diz: ele se assentou e chorou, e lamentou por alguns dias. O que tem te feito chorar como cristão? O
que tem mexido com o seu coração? O que te tira o sono, meu irmão? O que nos tira o sono? A necessidade do ser humano, é latente. E agora, com o tempo real das notícias, nós ficamos sabendo. Mas a igreja não pode se acostumar com a desgraça alheia. A igreja não pode se acostumar com a pobreza. A igreja não pode se acostumar com centenas e milhares de crianças que estão se perdendo todos os dias. A igreja não pode se acostumar com o número de divórcios que estão aumentando cada dia mais. Famílias sendo destruídas. A igreja precisa voltar a sentir essa dor, para que a gente possa ser resposta à humanidade. Mas existe uma oração que Neemias fez, que eu acho que talvez tenha sido o cerne dessa resposta. Olha o verso 5. Estive orando e jejuando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Olha isso, irmãos, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Grava isso no seu coração. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes são ainda teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Essa é uma oração, irmãos, de reconhecimento da nossa indignidade. Eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. Irmãos, Neemias tinha todos os motivos para se colocar num patamar de espiritualidade, ou de arrogância, ou de vaidade, porque ele não estava vivendo a miséria, ele não estava vivendo as crises e os problemas, ele estava estabilizado, com um futuro garantido, com uma estrutura de vida garantida. Mas acontece que ele se colocou no lugar do povo e orou: Senhor, por favor, do jeito que o Senhor me alcançou, alcance o próximo. Eu preciso reconhecer que eu sou tão pecador quanto qualquer outro. Eu preciso fazer uma oração reconhecendo a minha indignidade, reconhecendo quem eu sou de verdade e pedindo misericórdia a Deus. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, defende as suas credenciais apostólicas, conta a sua história de vida, as suas dores, as suas crises. Ele também conta uma experiência sobrenatural que ele teve com Deus nos céus. 2 Coríntios capítulo 12, leia depois. Ele foi aos céus e ouviu palavras inefáveis, às quais ele não conseguia nem se referir. Mas quando ele volta à terra, quando ele volta à realidade, ele diz que um anjo de Satanás foi colocado por Deus para o esbofetear, para que ele não se ensoberbecesse. Ele me colocou um espinho na carne, para que eu lembrasse todos os dias que o que eu tenho até hoje é graça e misericórdia, que eu não tenho capacidade de nada, que eu não tenho nada de mérito na história. Eu e a casa do meu pai temos pecado. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. Não permita que eu me ache além do que eu sou. E Deus, sabendo do coração pecador do ser humano, enviou um mensageiro de Satanás para colocar Paulo no lugar dele todos os dias. Eu tenho que sair da minha zona de conforto porque eu sou indigno, e ainda assim o Senhor enviou alguém para pregar o evangelho para mim. Você está aqui hoje fruto do sangue e do suor de alguém que desbravou esse lugar para pregar o evangelho, para que eu e você pudéssemos estar aqui sentados. Esse espinho na carne
vem da palavra skólapis, uma palavra grega que era de uma estaca, que era colocada nos condenados, que feria-os lentamente, para que eles fossem sentindo uma dor contínua. Nós não sabemos qual é o espinho na carne de Paulo. O que nós sabemos é que ele era incomodado diariamente, lentamente, para que ele lembrasse que ele precisa de Deus todos os dias, para que arrancasse do coração dele a sua autossuficiência. Irmãos, às vezes eu e você não fazemos missões, não evangelizamos, não pregamos o evangelho porque nós achamos que somos os senhores da história, que a história gira em torno de nós, das nossas necessidades, das nossas crises, do nosso choro, das nossas dores pessoais. O Senhor se importa com as nossas dores, sim, mas Ele se importa também com a dor do próximo. Neemias falou: Senhor, eu e a casa do meu pai temos pecado. Do jeito que o Senhor agiu com misericórdia na minha vida, haja através da minha vida. Meus irmãos, a história não é sobre você. A história não é sobre os seus interesses próprios. A história é sobre o Senhor da história. A história é sobre o plano que Ele tem para a humanidade. De novo, Ele não precisa de nós. Ele não precisa de mim nessa manhã aqui. Mas Ele me dá o privilégio de participar disso. E eu não posso tratar isso como qualquer coisa. Eu preciso orar reconhecendo a minha indignidade e me movimentar, lembrando que a graça de Deus me alcançou. Você está aqui por graça, meu irmão. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Não importa quem você foi, qual foi a sua história, importa que em Cristo você é nova criatura. Agora o versículo 18, o versículo seguinte diz que Deus nos tornou embaixadores do seu reino. Como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio e nos fez embaixadores de Cristo na terra. Então a graça que te alcançou, que te fez uma nova criatura, precisa alcançar o seu vizinho. Precisa alcançar quem está perto de você, na sua casa. Tem gente que quer fazer missões do outro lado do mundo, mas não sabe o nome do porteiro onde ele mora. A graça que te alcançou precisa alcançar aquele porteiro que está ali te servindo todos os dias. Eu quero terminar com a oração de Neemias. Olha o versículo 11. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. É dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, quando Neemias orou ao Deus dos céus e disse ao rei, ele já estava orando há muito tempo. Naquele momento ele só diz assim: Senhor, é agora. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Essa manhã é uma manhã de oportunidades para sermos resposta das nossas orações. Nessa manhã é uma oportunidade para que você seja a resposta das crises na sua família, entre os seus vizinhos. Uma oportunidade para que você seja luz, sal, no seu trabalho, no lugar onde você vive, no lugar onde o Senhor plantou os seus pés. E eu queria fazer uma oração nessa manhã junto com você. Oração para que o Senhor nos leve a ter um interesse profundo e genuíno pela causa do próximo. Para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que haja nele uma dor em direção ao próximo. Que seja um interesse sincero e genuíno. E uma oração para que a gente reconheça que nós somos alcançados por misericórdia e não somos nada. Paulo diz que sem Cristo ele é nada. Toda a sua expertise sem Cristo é como um esterco, nada. E a oração nessa manhã vai ser para que eu e você nos levantemos como Neemias e dissemos assim: Senhor, eu estou pronto. Queria convidar você a fechar os seus olhos.
Se nessa manhã você tem um desejo profundo e verdadeiro, não é um desejo impulsionado por emoção, você que está na sua casa, assistindo o culto nessa manhã, ou vai assistir essa mensagem gravada, se você tem um desejo profundo de tomar uma decisão que pode mudar o curso da sua própria história e o curso das pessoas que Deus colocar à sua volta, essa manhã, esse dia, pode ser um dia de uma decisão importante para você, de você cumprir o seu papel vocacional, aquilo que você veio fazer na história. E se você deseja ser resposta da sua oração de uma forma verdadeira e consistente, eu quero convidar você a dar um passo de fé e vir aqui à frente orar. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Se você deseja dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser resposta da crise da humanidade, eu quero me interessar profundamente pelo problema do próximo, a crise, o problema verdadeiro, real. Eu quero que meu coração arda pela crise do próximo. Vem aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar pedindo graça, misericórdia, unção do Senhor. Jundiaí precisa ser ganha para o Senhor Jesus. E essa decisão que você está tomando aqui no altar pode ser parte desse processo, de uma forma sobrenatural, poderosa, transformadora. Levante a sua voz e vá orando ao Senhor. Senhor, apesar da minha indignidade, eu estou aqui. Apesar de quem eu sou, eu estou aqui. Apesar das minhas mazelas e crises pessoais, eu estou aqui. Apesar de tudo, eu estou aqui. Senhor, nessa manhã, eu quero dar um passo de fé e romper com todos os meus limites, para que o seu nome seja glorificado e para que as nações sejam alcançadas a partir da minha casa, da minha vizinhança, da minha cidade, do meu país e do mundo afora. São milhões de pessoas precisando do evangelho. Eu não quero mais brincar de ser crente, eu não quero mais brincar de evangelho, eu não quero mais brincar de levantar a mão e dizer que eu sou um farol, uma flecha, mas eu quero ser de verdade em nome de Jesus. Senhor, vai derramando nessa manhã unção sobre o seu povo. Estamos aqui em pé, de joelhos diante do Senhor, reconhecendo a nossa indignidade, o nosso pecado, a nossa podridão, mas confiados no nome que está acima de todo nome, que derramou o seu sangue para nos purificar de toda impureza, de todo pecado. Louvado seja o seu nome pela cruz, pela morte e pela ressurreição, que nos fez dignos diante do Senhor e por meio do Senhor. E nessa manhã a sua igreja está aqui diante do seu altar, clamando: Pai, nos leva às nações. Nós queremos ser luz, nós queremos ser resposta, nós queremos ser resposta da nossa própria oração. Mas, Pai, não deixa isso aqui ser um momento de pura emoção, mas, ó Pai, não permita que isso fique no esquecimento, mas que seja uma decisão transformadora do teu povo. Nos leva às nações, mas nos leva também à nossa casa, ao nosso bairro, ao nosso trabalho. Que sejamos como flechas nas tuas mãos de forma verdadeira, em nome do Senhor Jesus.